Saudações militar, meu nome é Isabelle Gonzalez e eu vou ter o prazer, o privilégio de poder durante esse tempo lecionar para vocês a matéria correlata, né, à Lei 14.133, que é a Lei de Licitações. Obviamente, nós vamos versar aqui sobre o direito administrativo para que você possa, de fato, ter um excelente desempenho na sua prova. Né? Nós sabemos que o direito administrativo, por vezes, ele não é muito bem visto e a lei de licitações já passou pelo seu período, né, de não ser tão aceita, mas ela também passou por uma reformulação. E se outrora nós tínhamos a lei 866, agora estamos trabalhando com a lei 14.133 de 2021, que traz consigo novas complexidades, mas ao mesmo tempo faz do processo um processo menos moroso, como nós tínhamos anteriormente, né? Eu sou advogada, tenho pós-graduação e especialização em direito público e vai ser um prazer acompanhá-los ao longo dessa caminhada. Lita, antes que nós possamos começar as nossas aulas propriamente com conteúdo técnico, eu acho que é importante pontuarmos como estudar. Afinal de contas, não vale a pena tão somente despender tempo no cursinho, é preciso estudar de forma inteligente, pois cada minuto que você economiza no concurso público é um minuto que te aproxima da sua aprovação. Então, salutar que quando das nossas aulas, né, vocês façam um esforço para ter em mãos a lei seca, porque ela é importantíssima. Eu entendo que a lei de licitações ela vai ser fundamental para que você possa fazer as questões, para que você possa ter um bom rendimento. Então, tenha sempre a lei seca em mãos quando do estudo das nossas disciplinas. Além disso, reserve um tempo e reserve um espaço em que você tenha silêncio para poder prestar atenção nas nossas aulas e para que possamos ser o mais assertivo possível. Vocês vão perceber ao longo do estudo da Lei 14.133 que é salutar que vocês tenham uma atenção e leiam aquilo que a lei está dispondo. Além disso, de um cantinho silencioso, além de a lei estar na mão, existe uma outra dica que ela é matadora para a sua aprovação. E ela é nada mais, nada menos do que realizar questões ao término de cada aula. Isso é importantíssimo. E aí, nesse ponto, ao final de cada bloco, eu quero ir com vocês em um site de questões próprio aqui, que é o do Bizu, e mostrar para vocês como vocês podem fazer essas questões, testarem o conhecimento de vocês para quando chegar na prova, chegar gabaritando e sem nenhuma dúvida, não caindo na pegadinha do legislador. Tudo bem? Então, contando com todos esses pontos de atenção, espero que você já esteja com sua água separada, seu cantinho já esteja silencioso, a sua atenção esteja plena aqui. Nós vamos avançar no estudo da Lei 14.133 de forma tão simples que vocês vão começar a gostar da Lei de Licitações e vão, sem sombra de dúvida, acertar 100% das questões que caírem nas suas provas, ok? Então, vamos seguir aqui comigo, vem comigo aqui para a tela. Lei 14.133 de 2021, que é o novo marco das leis de licitação. Aqui na introdução é importante a gente entender, em primeiro momento, qual o objetivo, né, da legislação. E é compreender as principais mudanças e as novidades trazidas por essa lei. Antes, nós tínhamos a lei, né, de número 866 de 93, né? E aqui a gente tinha piadinhas, inclusive, com relação ao nome. Uma lei que foi muito polêmica, que, inclusive, fez com que demorasse a introdução da Lei 14.133 por problemas. Eles adiaram, né, a aplicação da Lei 866, mas agora, de fato, nós contamos tão somente com a Lei 14.133. E é importante lembrar que essa lei, ela revogou, tá? A Lei do Pregão Eletrônico. Ela revogou a antiga Lei de Licitações e ela revogou também os artigos 1º e 47A da Lei 12.462 de 2011. Bom, meu nome é Isabelle Gonzalez, como falei para vocês, e agora nós vamos entender também um panorama geral, ok? Para você poder se situar. Então, a Lei de Licitações, ela tem os seus objetivos. O principal dela foi a substituição da Lei 866, que era uma lei muito morosa, tá? Tinham procedimentos muito demorados e isso fez com que
ela tivesse que ser substituída no tempo e no espaço. Afinal de contas, nós estamos passando por uma revolução tecnológica e isso tem que ser entendido e compreendido até mesmo pela administração pública. Então, a celeridade é a palavra de ordem, a celeridade, a inovação, são palavras de ordem trazidas pela nova lei. Tá? A aplicabilidade dessa nova lei, vem comigo aqui para a tela, ela está na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Os seus objetivos principais, né? Trazer uma maior eficiência, uma transparência e uma inovação nos processos de licitação e contratação. Bom, veja bem, é salutar entendermos que não é porque se trata da administração pública que faça necessário tamanha letargia quanto os procedimentos. É preciso, né, agilidade, principalmente para as licitações. Imagine que quando a administração começa a licitar e o procedimento é muito moroso, nós temos um atraso para o erário, nós temos um atraso para a população, nós temos um atraso para aqueles que estão envolvidos nesse procedimento. Então, a lei, ela busca trazer essa celeridade, trazendo também, vocês vão ver mais à frente, novas modalidades de licitação, ok? Então, perpassando aqui, volte comigo para a tela. Quanto às principais inovações, nós temos os critérios de julgamento que trazem, como eu disse, uma maior diversidade, incluindo a possibilidade de técnica e preço e de maior retorno econômico, né, sem prejuízo dos demais. Também traz uma possibilidade de contratação direta, onde são inseridas novas modalidades e limites. Também vai falar sobre planejamento das contratações, né, com uma introdução do plano anual de contratações que mais à frente nós vamos estudar de forma mais específica e vocês vão entender também qual o escopo desse plano anual. Tudo bem? Volta aqui comigo para a tela. Nós vamos falar então agora das fontes normativas que vão regular a questão da Lei 14.133, ou seja, das licitações. A pergunta é, por que fazer licitação? Qual a necessidade de licitação? E aqui eu preciso que você entenda em um primeiro momento que o direito público, diferente do direito privado, ele tem as suas próprias modalidades e forma de agir. Quando falamos do direito administrativo, o direito público ele vai fazer tudo aquilo que a lei ordenar que ele faça. Né? Se a revés num direito privado, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. No direito administrativo, vamos nos limitar a fazer tão somente aquilo que a lei determina. Então, essa já é uma grande diferenciação para conseguir se entender. E, claro, a lei de licitações, ela tem essa tendência de trazer uma maior transparência para tudo aquilo que envolve os quesitos econômicos e de aquisição de bens por parte da administração pública, tá? Então, vem comigo aqui para a tela. Quando nós falamos de fontes normativas, nós vamos falar, né, que a competência para legislar, no caso, é da União, segundo o artigo 22, no seu inciso 27 da Constituição Federal. Vai dizer assim, né? Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administração pública direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público nas diversas esferas de governo e empresas sobre o seu controle. Então, você percebe que essa competência primeira, ela é da União, ok? Bom, além disso, vem aqui para a tela, eu quero te chamar a atenção para um ponto, tá? Ele está previsto ali no informativo 1096 do STF, perdão, é o informativo de 2023, e aqui vocês vão perceber o seguinte, é constitucional a lei municipal que, ao regulamentar apenas o seu interesse local, ok? Então, ela se limita ao seu interesse local. E sem criar novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e a relicitação dos contratos de parceria entre o município e a iniciativa privada. Então, você perceba que, no caso do município, não há que se falar em inovação, ok? Ele não está inovando. Ele está atendendo a algo que é correlato aos seus interesses. Então, o município está dizendo o seguinte, olha, é do meu interesse, é algo que já está estabelecido, nós vamos apenas renovar esse período, e aí
o que vai dizer o STF sobre isso? Que ele pode sim regulamentar neste sentido, mas não se trata de inovação. Via de regra, este poder é da União, ok? Então você não vai cair nessa pegadinha, mas vai saber dessa exceção. Pois bem, volta aqui comigo para a tela. Vamos falar sobre a necessidade de licitação. Você vai encontrar ela lá no artigo 37, no seu inciso 21 da Constituição Federal. E aqui no artigo 37, de uma forma geral, para quem é fã do direito administrativo, para quem conhece, para quem tem uma certa afinidade com a matéria, sabe que o artigo 37 ele vai ditar muito daquilo que nós vamos estudar no direito administrativo. E aqui na lei de licitações não é diferente. Percebam que ele vai dizer que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, as compras e as alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então perceba que a própria Constituição Federal, ela vai versar sobre a necessidade de implantação de licitações. Isso porque a administração pública prescinde de contratos, ok? É imprescindível que ela tenha contratos para que ela possa fechar os seus negócios, tudo aquilo que envolve um valor econômico. E, obviamente, que para se manter a lisura do procedimento, é preciso estabelecer critérios objetivos, e isso a lei de licitações vai complementar quanto à aquisição daqueles bens móveis ou imóveis. Então perceba que a própria Constituição, ela já tem ali, ressalvada no seu interim aquilo que vai ser necessário para que possamos fazer um procedimento licitatório. Pois bem, além disso, é importante lembrar, protagonista disso tudo, a Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitações, tá? Vem aqui comigo para a tela e nós vamos falar agora sobre as entidades e as situações excluídas da aplicação da Lei 14.133. E aqui eu chamo sua atenção para mim novamente. Vamos lá. É importante ressaltar que a regra é seguir a Lei 14.133, mas como todo instituto do direito tem as suas exceções. E aqui eu quero te chamar a atenção justamente para essas exceções. Por quê? Porque é salutar que você não caia em pegadinhas quando o examinador for fazer as questões. Como eu disse bem no início do vídeo, a Lei 14.133 ela tem que ser estudada juntamente com a legislação fria. Não se trata de uma lei que se baseie, em sua maioria, na doutrina. Então, ela tem que ser lida de forma fria para que você entenda o que quis dizer o legislador quando o seu fazimento. Ora, é importante que você saiba quais são as exceções. E todas elas estão previstas na lei. E aqui eu quero facilitar para você esse estudo, para que você possa gabaritar na sua prova. O nosso objetivo número 1 é e sempre será que você passe e passe no menor tempo possível com a maior qualidade possível. E é por isso que o Bizu versa nesse sentido, tudo bem? Vem comigo para a tela aqui. Bom, então as primeiras situações aqui em que você vai ter uma exclusão da aplicabilidade dessa lei vai ser nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. A título de exemplo, se a gente quiser uma empresa pública, estamos falando da Caixa Econômica Federal, e se quisermos uma empresa, uma sociedade de economia mista, estamos falando do Banco do Brasil. Pois bem, a lei não se aplica às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviço. Essas entidades estão sujeitas ao regime próprio estabelecido pela Lei 13.303 de 2016, que são a lei das estatais. Então, volta aqui comigo para a tela.
Você, aluno do Bizu, não cai nessa pegadinha. É toda empresa pública e toda sociedade de economia mista que não vai ser abrangida por essa lei? Não. Perceba que nós acabamos de ler que existe uma pontuação nesse sentido. Volta aqui comigo para a tela. Qual que é a pontuação? Elas precisam explorar atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços. Tudo bem? Então, quando for esse o caso, nós sabemos que não vai se aplicar a Lei 14.133 por haver legislação própria. Vamos para a próxima, vem comigo. Atenção, tá? Vai se aplicar quando as entidades não explorarem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestações de serviços. Ora, chega a ser um pouco redundante, mas a ideia é que você entenda. Não é algo geral. Toda sociedade de economia mista ou toda empresa pública não se submeterá à Lei 14.133, mas tão somente essas que explorem atividades econômicas ou de produção, a comercialização de bens ou prestação de serviços. Vamos falar também da questão da administração tributária e financeira, tá? As disposições da Lei 14.133 não se aplicam às atividades relativas à administração tributária e financeira, como a celebração de contratos de dívida pública e de gestão de ativos financeiros, que têm regulamentação própria. Então, nesse caso em peculiar, você percebe que existe a questão da regulamentação própria, né? A lei especial, ela vai sobressair sobre uma lei geral, ok? Também não vai se dar no caso de contratações no exterior. Veja bem isso aqui, atente-se para isso aqui, né? A lei não se aplica a contratações realizadas por unidades administrativas no exterior, que seguem regulamentação específica para atender as peculiaridades locais. Então, imagine, né? É algo que está fora da nossa alçada, não se submete às leis brasileiras, tem legislação própria, não há que se falar na aplicação da Lei 14.133. Nesse ponto é muito simples. Norma especial, ela vai se sobrepor à norma geral. Tudo bem? Volta comigo aqui para a tela. Mais uma especificação são as contratações relativas ao sistema financeiro nacional. Então, atividades ligadas à contratação de serviços e aquisição pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional que possuem regulamentação específica. Então, mais uma vez, reforçando a ideia da regulamentação específica. Mais um ponto, os contratos de concessão e permissão de serviços públicos. Então, vamos lá, no caso de contratos de concessão e permissão de serviços públicos, que estão regidos por leis específicas, como é a Lei 8.987 de 95, a chamada Lei de Concessões, e a Lei 11.079 de 2004, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas, também não há que se falar na submissão pela Lei 14.133. Também temos as contratações relacionadas a pesquisas e desenvolvimento, né? Como no caso do IBGE. São contratações realizadas por órgãos e entidades públicas voltadas para a pesquisa científica e tecnológica. Estas também possuem a chamada regulamentação própria. Temos também as organizações da sociedade civil, as contratações e parcerias com organizações da sociedade civil, regidas pela Lei 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então, perceba que há uma semelhança, né, em todos esses sentidos. Qual é a semelhança? Todos esses quesitos têm a legislação específica. Então, você não vai errar isso na sua prova, porque você já entendeu que subsume-se a Lei 14.133 aqueles que não têm legislação específica. A partir do momento que houver, então, cada uma deve ser regulamentada pela sua própria legislação. Pois bem? Vem comigo aqui para a tela mais uma vez. Vamos falar também sobre a questão dos decretos complementares. Sim, afinal de contas, a Lei 14.133 de 2021 é complementada, sim, por outros decretos, ok? Como, por exemplo, o Decreto 10.764 de 2021, que regulamenta o Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas. Além disso, o Decreto 10.818 de 2021, que regulamenta os bens de consumo comum e de luxo. E aqui é importante, vocês vão ver mais para frente, que nós vamos falar um pouco mais dessa situação, ok? Então, vai entender a lei de licitações que não basta simplesmente licitar. É preciso também entender que a questão
dos bens, ela tem que ter uma correlação, ela tem que ter, né, uma justeza com os objetivos fim. Então, não é lícito pegar o dinheiro do erário para poder fazer licitação de bem de luxo, ainda mais na situação em que nós vivemos no nosso país atualmente, tudo bem? Então, vem comigo para a tela novamente, Decreto 10.947 de 2022, que vai regulamentar o plano de contratações anuais. Além disso, o Decreto 11.246 de 2022, que regulamenta as regras para o agente de contratação, a equipe de apoio e os fiscais de contrato. Decreto 11.430 de 2023 vai regulamentar o percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica e sobre a utilização do desenvolvimento de ações de equidade entre mulheres e homens. Ok? Isso aqui bastante recente, algo do ano passado. Decreto 11.461 de 2023, que vai regulamentar o leilão. Ok? Também temos o Decreto 11.462 de 2023, regulamentando o registro de preço. Temos o Decreto 11.871 de 2003, ele vai atualizar os valores da Lei 14.133 de 2021. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um detalhe. A Lei 866, ela não fazia atualização dos seus valores. Então, ficavam ad eterno os mesmos valores. Entendeu o legislador aqui, por intermédio de um decreto complementar, que a Lei 14.133, se de fato queria atualizar no tempo, né, e trazer uma conduta de inovação para dentro da administração pública, precisaria também reajustar os seus valores. Afinal de contas, né, o dinheiro, a inflação, a deflação, enfim, são fatores que movem a economia e que se atualizam no tempo. E assim também por intermédio deste decreto. Voltando aqui, Decreto 11.878 de 2024 vai regulamentar o credenciamento. Decreto 11.890 de 2024, que regulamenta a aplicação da margem de preferência, ok? Também uma inovação. Então, perceba quantas inovações nós tivemos, ok? Bom, nesse ponto, nós demos uma lida aqui em quais seriam esses decretos e gostaria muito de que pudéssemos esmiuçar em cada um deles, mas não existe tempo hábil, afinal de contas, a matéria que versa sobre a lei de licitações. Fato que aconselho vocês possam, né, em casa, com tranquilidade, dar uma lida, ainda que superficial, sobre esses decretos, para pelo menos fazer uma correlação e entender ali como eles podem te ajudar na resolução de questões, ok? Sempre lembrando da leitura da lei seca, sempre lembrando da importância de fazer questões ao término da bateria de estudos, porque você precisa treinar como está, né, a sua cognição nesse sentido, como está o seu aprendizado, e é importante que você treine antes da prova, para que a prova não te traga dúvidas, ok? Voltando aqui para a tela, nós vamos falar, né, quem se submete à Lei 14.133 de 2021. Afinal de contas, nós falamos todo mundo que não se submete. Então, agora eu preciso falar quem se submete, tudo bem? Administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, basicamente, né, todo o pessoal vai se submeter, sim, à Lei 14.133, com exceção, obviamente, daqueles que nós lemos anteriormente, ok? Bom, também nós vamos falar, vem comigo para a tela de novo, dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados e do Distrito Federal. Então, perceba aqui essa diferença, tá? Órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos estados e do Distrito Federal vai se submeter. No caso dos municípios, quem se submete são os órgãos do poder legislativo apenas, tá? E isso mesmo quando eles estiverem no desempenho de funções administrativas. Então, lembrem-se disso. A regra geral é que para a União, Estados e Distrito Federal vai ser pelos poderes legislativo e judiciário. Para os municípios, quando no desempenho das funções administrativas, tão somente o poder legislativo. Pois bem, os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública, ok? Esses também vão se submeter à Lei 14.133
de 2021. Além disso, né, nós precisamos falar que essa lei ela traz espécies de contratação. Então, passando toda essa parte introdutória, que é uma parte às vezes, né, até por ser um pouco mais cansativa, mas que também é importante, que também traz as suas nuances, nós vamos falar posteriormente sobre as espécies de contratação. Mas antes disso, eu queria corroborar aquilo que eu falei no início. Falei para vocês sobre a importância de fazermos questões, né, ao longo das aulas, para que você possa entender se de fato a matéria está fixando na sua cabeça. Não basta tão somente o marca-texto, não basta a leitura da lei seca, eu preciso entender aquilo que está dizendo a lei, eu preciso compreender aquilo que eu estou fazendo. E nesse sentido, eu queria convidá-los a vir comigo no site do Bizu, tá? O Bizu tem um site específico de questões e eu quero resolver com vocês uma questão correlata às coisas que nós falamos aqui durante essa nossa primeira aula, ok? Para que você possa entender como o examinador vai me cobrar isso. Então, vem comigo aqui para a tela, nós vamos para o site do Bizu, você já consegue ter um filtro aqui, né, onde você consegue filtrar as suas questões. Nós estamos fazendo uma questão correlata, né, ao CRS, é de 2023, o órgão é a própria PMMG e é sabido, né, que a PMMG tem banca própria, e vai falar justamente sobre a questão da Lei 14.133. E a questão diz assim: assinale a opção incorreta em relação à lei número 14.133. Então, aqui nós vamos buscar justamente a incorreta. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nessa lei, na forma de regulamentação específica a ser editada pelo Presidente da República. Opa, vamos deixar ela em stand-by aqui? Não foi bem isso que a gente estudou durante o período, não. No caso de repartições públicas no exterior, nós sabemos que existe a lei específica, né? Mas vamos para a segunda aqui. A B vai dizer assim: não se subordina ao regime dessa lei de contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão da garantia relacionada a esses contratos. Ó, isso aqui, vamos cortar ela aqui, a gente já aprendeu sobre isso. Para fins dessa lei, considera-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Tudo bem, isso aqui é um conceito que vocês vão encontrar no artigo 6º, tá? E futuramente vocês vão perceber, junto da leitura da lei, que o artigo 6º traz vários conceitos. E para fins dessa lei, considera-se entidade a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Sim, de fato, eles transcreveram aqui o que é uma entidade. Então, também vamos cortar, ok? Bom, nesse caso, tá pedindo a incorreta, vamos marcar a A aqui, você responde e, ok, consta aqui que acertou. Lá embaixo, vocês vão perceber que tem comentários do professor com relação a essa questão. Então, você vai conseguir embasar completamente a sua questão, a sua resposta, ok? Você vai perceber aqui, vai falar por que a 1 está errada. A própria lei, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, diz: as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nessa lei, na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro do Estado, e não pelo Presidente da República, como falou em um primeiro momento. As demais, artigo 3º, também vai dizer que não subordinam ao regime desta lei os contratos que tenham por objeto a operação de crédito interno e externo e a gestão da dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionada a estes contratos. Nós também já havíamos falado nisso no decorrer da nossa aula. E, por fim, as duas últimas são justamente o que prevê o artigo 6º, que, como eu disse, nós vamos estudar mais à frente, traz várias definições do que seriam o significado das palavras utilizadas. Lembre-se que o direito administrativo ele é muito literal com relação às suas palavras, então tem significação própria. Tudo bem? Então, façam as questões, estudem a lei. Nós voltamos no próximo bloco com as modalidades para que nós possamos cada vez mais aprofundar. E eu tenho certeza que com o seu foco, né, a sua aprovação vai ocorrer em tempo oportuno. Muito obrigada pela atenção.